Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu trouxe o Dr. Marco Teixeira e a gente vai falar de uma técnica chamada One Step, o único passo, né? E que visa minimizar o impacto daquelas feridas de difícil controle e também melhorar a cicatrização em pessoas que tiveram alguma irradiação em algum lugar. É bem interessante, você não perde para esperar. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, nesse bloco aqui, eu estou aqui de novo, né, obviamente com o Marco Teixeira, que é um cirurgião, né, de mão cheia, cirurgião vascular e angiologista, e a conversa vai ser o lado bom da gordura. E será que tem o lado bom da gordura? Você vai assistir, vai adorar esse vídeo, eu já aprendi aqui um monte de coisa, já peço de antemão que você siga as redes sociais do Dr. Marco Teixeira, siga as nossas redes sociais também do Correio da Manhã, e que dê o seu like e divulgue esse vídeo, né? O seu amigo lá que tem sobrepeso diz assim, ó, o lado bom da gordura tem, você vai ver aqui agora. Vamos lá, Marco, obrigado aí por mais esse bate-papo com você, essa continuidade em relação ao nosso podcast maior. Mas aí, que história é essa do lado bom da gordura? Eu que agradeço aí, é uma grande satisfação poder estar aqui. Então, o lado bom da gordura, na verdade, falando ainda sobre regeneração tecidual, sobre transplante de células tronco, né? Uma das fontes, como eu disse lá no início, é o tecido adiposo. Mas Sim. Por que o tecido adiposo? O tecido adiposo ele tem algumas vantagens, que ele tem facilidade de acesso, Sim. Ou seja, está abaixo da pele. A gordura está ali, né? A gordura está ali. A gente pode retirar aquela gordura que efetivamente não vai lhe causar nenhum dano. Mal comparando, Sim. Por exemplo, também tem células tronco mesenquimais no fígado. Sim. Mas ninguém vai mexer no fígado para poder fazer. Só mal comparando. É mais fácil pegar. E é fácil você colher, está sob a pele. A regeneração no tecido, onde foi subtraída ali, ela é constante. O índice de lesão é muito pequeno e ela é rica em células tronco mesenquimais, tecido adiposo. Então, o lado bom da gordura é que é uma grande capacidade de regeneração de tecido com aquelas células que a gente subtrai. Mas quando eu retiro, eu subtraio o tecido adiposo, eu quero aquela célula de gordura? Não, o que eu uso é o que está em meio à célula, como se fosse uma gelatina de frutas. Eu tenho uma gelatina de frutas. Quando a gelatina é a gordura? A fruta literalmente seria o adipócito, a célula da gordura. O que eu quero é o que está envolvendo ela. Ah, tá. Porque ali eu tenho as células tronco, elas ficam ao redor. Tem os pericítios, que são células que ficam em volta dos vasos que irrigam o adipócito. Sim. E uma das técnicas que a gente utiliza, então, essa gordura boa, e que não é o tecido adiposo do paciente obeso, só para a gente poder deixar claro. Senão eu falo assim, então eu quero ter muita gordura porque eu tenho muita célula de regeneração. Não é assim. O tecido adiposo do paciente obeso é um tecido adiposo inflamado. Né? Ela pode ser utilizada? Pode, porém, não se tem a resposta do tecido adiposo tão boa quanto no paciente. E aí qualquer tecido, qualquer gordura desse paciente com obesidade mórbida acaba sendo inflamada como um todo. Tem nenhum local que... Como um todo, exatamente, como um todo. Você fala aquela gordurinha localizada no flanco de uma mulher, ou naquela barriguinha pequenininha do homem. Ok, não tem problema. Você tem uma gordura mediana, mas aquele obeso mórbido, quanto maior o percentual de gordura, maior a quantidade de células pró-inflamatórias. Uma delas são responsáveis pela defesa. Existem grandes células de defesa, que são os macrófagos, né? Inflamatórios. Então, uma delas, tem várias outras. O tecido adiposo aumentado também, ele faz com que esse paciente altere seu metabolismo da glicose. Né? Então, ele influencia diretamente no controle da glicemia, dentre outros fatores. Aí nesse paciente com obesidade mórbida, se você tiver que fazer essa cicatrização, você não vai usar a gordura? Posso usar a gordura, posso usar, mas eu tenho que ter um controle melhor desse paciente, pelo menos aí em torno de 15 a 20 dias, mantendo as taxas muito próximas do normal, posso ser utilizado. Mas é que eu não posso e não devo comparar um paciente que tem um peso próximo do ideal. Não precisa ser o atleta. Não é isso que eu estou falando, né? Quais são as indicações, então, de você utilizar essa gordura? Em que situações eu posso indicar? Porque, assim, já sei que eu posso usar, mas em que situação? Então, nesses pacientes, como eu disse lá no início, que tem lesões de difícil cicatrização, o que eu faço? Uma das técnicas, existem algumas, uma das técnicas é a utilização do laser
um laser específico, um comprimento. Os lasers têm comprimentos de ondas diferentes, né? Intensidade, enfim. Um comprimento de onda específico, que é o 1210, que ele tem afinidade pelo tecido adiposo. Então, o que eu faço? Eu uso esse laser no tecido adiposo, estimulo aquela célula ao nível do metabolismo, funcionamento da célula. Sim. A célula fica mais ativa, mais funcionante. Com isso, eu também, além de estimular essas células, eu promovo a soltura das células, porque eu preciso, nessa técnica que chama-se One Step, retirar aquelas células mesenquimais através do processo de centrifugação. Então, quando eu promovo a estimulação pelo laser, eu solto mais facilmente essas células sem lesá-las, com a lesão mínima, centrifugo, separa o joio do separo e eu pego o depósito, o fundo daquelas células mesenquimais ricas, e injeto nas lesões. Então, e aí essa célula mesenquimal ela acaba assumindo a função daquela célula que ela está do ladinho, né? Perfeito. Então todo mundo fala sobre... né? Exatamente. As células mesenquimais, elas têm não só a capacidade de se transformar no tecido nativo, através de biosinalização. O que eu estou falando aqui é a linhagem delas. Eu não posso, por exemplo, tirar o tecido adiposo para tentar regenerar o neurônio, o cérebro. Ele é proscrito, isso não pode ser feito. É só o que nós estamos lidando aqui, são a parte periférica. Ok. E além dessa capacidade dela se transformar, mais que isso, as células mesenquimais, elas têm a capacidade de biosinalização. O que é isso? É a comunicação entre uma e outra. Ela chega para a célula que está parada, em repouso, o paciente acorda e vamos trabalhar, vamos multiplicar, vamos crescer. Faz com que aquela célula prolifere. Então ela tem essas duas capacidades. Mas mais do que o processo de se transformar na célula do tecido nativo, onde é que foi injetada ou aplicada, ela tem a capacidade de sinalizar para ela, acorda, vamos trabalhar, vamos funcionar. E nessas lesões, além de nós subtrairmos, retirarmos esse conteúdo e injetar nas lesões, nós cobrimos as lesões, as feridas, com o próprio tecido adiposo. Por quê? Porque é um processo já de biosinalização também. Você pega, então, separa as células mesenquimais e injeta. Exato. E aí a outra parte desse centrifugado, você pega essa gordura e bota por cima. Exatamente isso. Forra como se fosse como se fosse um tabuleiro. Exatamente, perfeito. Então, e aí depois cobre como isso? Isso a gente usa umas malhas antiaderentes, como se fossem umas gases com a trama bem fininha para a gordura não vazar. Eu posso usar gaze embebida por algum hidratante, mas normalmente ela vaza. Posso usar, se eu não tiver, eu posso. Mas eu uso essas malhas antiaderentes como se fossem umas telinhas sobre a gordura e coloco ali, e com isso eu mantenho os curativos até aquela gordura sendo absorvida. Então você mantém essa tela e vai fazer o curativo por cima dessa tela. Por cima da tela. E quanto tempo depois que você fez esse procedimento que você começa, que legal, o resultado? Então, você vai fotografando, vai registrando isso. Não sei se conhece, mas existem uns curativos hoje, um tipo de cobertura em que a gente, na verdade, um mecanismo de sucção constante, chama VAC, pressão negativa. Eu aspiro todo aquele conteúdo das secreções e eu deixo num depósito. Eu posso deixar até 10 dias fechado, mas se eu não tenho, não é impeditivo. Se eu não tiver esse curativo de pressão negativa, eu posso usar o curativo habitual. Aí eu vou a cada 3 dias olhar a lesão, vejo se ao redor está tudo bem, mas é notório principalmente quando a gordura foi absorvida. Em geral, 15 dias, ela já foi quase que completamente ou completamente absorvida e a gente olha aquele tecido todo vermelho, granulado, que chama. Bem irrigado, é um tecido bem irrigado. E a irrigação é fundamental, porque se eu não tenho irrigação, eu não consigo fazer um tecido novo. Eu preciso de vasos sanguíneos. Ozonioterapia, você aplica isso? Aplica também. Aplica também. Como coadjuvante dessa técnica? Coadjuvante. Ozonioterapia, a pressão negativa é um coadjuvante, a hiperbárica, a câmara hiperbárica também. Isso também é interessante. Então são fatores que se somam. É óbvio que dependendo da minha disponibilidade. Né? Isso tudo é dependendo da disponibilidade. Mas então a técnica se resume em utilizar o laser no tecido adiposo,
aspirar aquele tecido adiposo com cuidado, diferente daquela lipoaspiração do cirurgião plástico, Sim. que ele faz movimentos muito rápidos, de idas e vindas, que às vezes vai tirar meio litro, 800, 1 litro de gordura do paciente. Não é isso, a gente quer transplante celular. Então é feito de forma comedida, lenta, para não destruir a célula, porque eu preciso da célula íntegra, normal, preservada. Vou centrifugar, pego aquele conteúdo do depósito lá no fundo e ela fica lá no fundo. Lá a gente tem no Instagram mostrando a imagem dessas células. Instagram é mesmo? DR Marco Teixeira. Tá, aparece aqui embaixo. Ok. Com isso eu injeto na lesão e o tecido adiposo que sobrou, o restante, sobre a lesão. Excelente processo de cura dessas lesões. Isso são técnicas que você utiliza para minimizar o risco de amputação. Exatamente, nas feridas difíceis, minimizando a amputação, cobrindo as áreas ósseas que não foram feitas para estar expostas, bem como os tendões. Por exemplo, recentemente nós operamos no Mato Grosso, um paciente de Cuiabá. Ele é um paciente jovem em que tomou um tiro de 12, a 12 caiu, ele é fazendeiro, ele tinha na fazenda dele registrada a arma, caiu, fratura de tíbia e fíbula com uma lesão com exposição óssea e tinha tendine associada. Já vinha tratando, fazendo curativos, sem grande melhora. Nós fizemos 2 meses epitelização completa da lesão sem enxerto de pele, com a preservação do tendão, que é um movimento, principalmente no paciente jovem, né? Então, assim, é muito promissor, tem sido gratificante poder oferecer aos pacientes, como já dito anteriormente, nós não tínhamos esse acesso e hoje, através da mínima manipulação, levar o restauro celular. Você falou que foi uma técnica desenvolvida por um professor da USP, né? Esse, especificamente, foi o Dr. Patrício Centurion. Ele foi um aluno do professor Ivo Pitangui, em que ele idealizou essa técnica e hoje quem realiza os equipamentos, quem fabrica, na verdade, os equipamentos é uma indústria brasileira. Gente, que legal. Genuinamente brasileira, essa técnica One Step é fabricada, tecnologia brasileira, genuinamente. Legal. Você hoje, esse tipo de técnica hoje está disponível basicamente na rede privada ou tem também na rede pública alguma? Alguns hospitais públicos estão tendo acesso, como eu tive em Manaus fazendo, alguns hospitais aqui do Rio de Janeiro, hospitais federais, já tem a possibilidade. Isso, né, então, há uma tendência a, digamos, a ampliar esse aspecto de ação dos cirurgiões vasculares nos hospitais públicos. Eu não vejo, repetindo, um outro caminho a não ser utilizar nesses pacientes que tanto são sofridos, como demonstrado, nas últimas décadas, ou na última década, um número aumentado de amputações, diminuir o estigma desse paciente, curar mais rápido, dar alta precoce, diminuir reinternação e efetivamente manter qualidade de vida para esses pacientes que sofrem tanto. São 85 amputações por dia no Brasil. 85 amputações diariamente. Se você fizesse essa intervenção One Step, dessa técnica, desses 85 pacientes, na tua experiência, quantas amputações seriam evitadas? É difícil nós fazermos uma mensuração de maneira fidedigna, né? Porque existem casos muito avançados, mas nós, na casuística inicial, como eu falei, nós publicamos na Revista da Sociedade, os 10 primeiros pacientes nossos, nós estamos chegando a 70 casos, e hoje ainda é a maior casuística do Brasil, a nossa casuística. Outros médicos também utilizam, mas com a divulgação tendência que aumente. E nenhum dos 10 pacientes nós submetemos a amputação maior, apesar dos 10 iniciais terem já uma indicação de amputação maior, porque as amputações elas podem variar, desde um dedo, ou um pé, ou a perna, o membro todo. Nenhum submetido a amputação maior. Tem também indicação para trombangite obliterante? Tem também, doença inflamatória, né? Porque você tem um componente inflamatório associado. E tem também alguns casos, nossa casuística está cada dia aumentando, está se proliferando, ou seja, nos pacientes dos quais nós não conseguimos desobstruir. Sempre procurar desobstruir as artérias. Claro. Se eu não consigo, por impossibilidade anatômica, quer dizer, não está tão obstruído que eu não consigo, alguns pacientes ainda têm benefício com as células-tronco. Sim.
alguns, não são todos. Sim. Eu não posso fazer como tem um colega dizendo, Edmilson, que ele injetou células-tronco nele e por isso o rosto dele é jovem com 60 anos de idade. Não, isso não existe. Isso não existe. O marketing dele está sendo, inclusive, nas redes sociais. Isso é importante deixar claro que existem critérios estabelecidos para se fazer seriedade e que injetar célula-tronco na veia não traz juventude. Não tem como. Não tem. Mas por incrível que pareça... Você tem na tua veia o tempo todo circulando. Por incrível que pareça, chegou-se a esse ponto, mas o que nós estamos falando é de uma medicina muito séria, comprometida com a saúde do paciente. Legal demais. Assim, eu acho que tem que divulgar mais isso, eu acho que vocês estão me vendo aqui nesse momento, divulgue isso. Eu tenho muita audiência de médicos. Sim. Eu tomo cuidado de, quando trago, no meu canal do YouTube, quando eu falo alguma coisa, faço uma live, eu com enorme frequência, se eu não tenho como entrar com você, eu ligo para você, pego as tuas dicas e digo, olha, conforme o Marco Teixeira me falou, e eu te dou o crédito, porque são conhecimentos muito amplos e que eu não tenho obrigação nenhuma de saber, mas tenho obrigação de divulgar, porque eu acho que não dá para nós nos calarmos, porque são informações como essa que vão ajudar a minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Eu conto com você para divulgar e se inscrever no meu canal, seguir aqui o nosso colega, o Marco Teixeira, para que a gente possa realmente ter esse conhecimento mais acessível para outras pessoas e salvar vidas, que é o nosso principal papel, não é mesmo? Com certeza. Considerações finais, meu caro Marco Teixeira. Eu queria terminar agradecendo a oportunidade de estar aqui e deixando um alerta a todos os pacientes que têm lesões de difícil cura, lesões que têm, pacientes que têm lesões articulares também. Hoje em dia se tratam muitos pacientes sem cirurgia. Eu fui um paciente tratado por medicina regenerativa, 80% de lesão do supra, tendão em que eu não conseguia levar o braço. Hoje, eu consigo de maneira plena movimentação, sem dor e faço esporte. Isso. Então, a medicina regenerativa nos pacientes irradiados, as cirurgias reconstrutivas, ou seja, os pacientes que tiram câncer, não só do ponto de vista estético, que também se utiliza, mas nas lesões osteoarticulares, nas mastectomias, nas lesões graves, há uma grande possibilidade. Você que é o paciente, tenha conhecimento, converse com o seu médico, veja a indicação e, quando muito bem indicado, o paciente tem resultado. Quando você falou da retirada de mama, da mastectomia, por causa de um câncer, por exemplo, essa técnica é para... reconstrução da mama. Então, quando se vai reconstruir a mama, o paciente, muitas vezes, como dito, irradiadas, a pele fica aderida, escurecida, fica saudável. E há um processo de expansão daquela pele para reconstrução, com as próteses que sejam, elas vão expandindo, criando um espaço, e na reconstrução utiliza-se o laser para subtrair o tecido adiposo. Aquele tecido adiposo fotoestimulado pelo laser, ele é levado à mama da paciente, e um processo de biosinalização permite duas coisas. Primeiro, melhorar a qualidade da pele desse paciente. Segundo, fazer com que a gordura que foi utilizada ela seja minimamente absorvida, porque existe um processo de destruição quando eu colho de forma convencional. Sim. Quando eu uso laser, eu preservo o arcabouço dessas células e ela não sofre a morte, que é a chamada apoptose. Ou seja, elas permanecem íntegras, então ela melhora a qualidade da pele, diminui a dor desse pós-operatório e diminui a absorção também, moldando a mama de maneira mais adequada, próxima à que foi mastectomizada. Gente, eu sou médico, estou aprendendo com o Marco Teixeira, imagina quem não é, né? Então acho que vale a pena divulgar esse vídeo, sim. Conto com vocês. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, Edmilson Pigoff, também no Correio da Manhã, e siga as redes sociais dele. A gente vai ficando por aqui. Essa caneca é sua, para quando você beber o seu café, o seu chá, você lembra daqui do Amigovski e do nosso podcast. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Até o próximo encontro com vocês. Tchau, tchau. Tchau.